Olá pessoal, Danilo com vocês. Agora a gente vai falar na aula 11 de mapeamento do modelo relacional para o modelo físico. Então nós vimos já em aulas passadas que a gente consegue sair do modelo relacional, modelo entidade de relacionamento e cair no modelo relacional, que é um modelo muito próximo do modelo físico de implementação de um banco de dados. Agora a gente vai ver como que a gente sai do modelo relacional e cai no modelo físico mesmo, que aí vai ser utilizado realmente para reproduzir as tabelas dentro da minha base de dados. Então, a partir de agora, alguns elementos vão mudar de nome. No entanto, toda a estrutura que a gente viu continua a mesma. Então, as entidades elas serão chamadas de tabelas, os atributos de campos. As tabelas elas vão estar agrupando todas os nossos campos, e ela vai identificar as entidades e os relacionamentos que eu tenho entre as entidades. O atributo identificador se torna a chave primária da tabela, que é aquele atributo onde tem o underline embaixo, ou ele está em negrito. E conceitos de agregação, especialização e generalização, eles não são suportados pelo modelo relacional, ou seja, eles não existem no modelo físico, tá? Então vamos ver cada uma dessas coisas aí, como que elas vão ficar representadas. Então, atributos, esse é o primeiro passo que a gente tem aí para a representação dos nossos campos. Nos atributos a gente precisa padronizar para que a base de dados consiga comportar eles. Então, nessa padronização eu não posso estar colocando eles com espaço e também não posso utilizar acentuação, nenhum tipo de acentuação. Tá? Então, essas regras aí para nomeação de variáveis, de objetos, a gente tem que seguir à risca para que eu não tenha problemas depois na hora de criação desses campos dentro da minha base de dados. As chaves, a gente tem as primárias e estrangeiras. As primárias são aqueles atributos que identificam cada uma das entidades, que agora são as nossas tabelas. Eles são mapeados então como chave primárias. E as estrangeiras, elas basicamente vai ser esse mesmo campo, que é a chave primária, em uma determinada tabela, e eu vou ter uma cópia dele em uma outra tabela, só que ele não sendo chave primária, e sim um campo qualquer dessa tabela. Tá? Então eu vou criar essa ligação por meio dessa cópia de elementos de uma tabela para outra a partir desse campo. Tá, ok? Então dessa forma a gente vai estar interligando essas duas tabelas. Os relacionamentos, a gente tem um para n. No caso aí, quando a gente tem um para n, a chave primária do lado 1 ela é exportada para o lado n, tá, gerando uma chave estrangeira na tabela filha. De 1 para 1 a gente vai escolher uma das tabelas para exportar a chave primária. A gente pode escolher idealmente a que tem menos atributos ou que tenha menos campos na chave primária, para ficar mais fácil a gente poder trabalhar com essa chave. E quando eu tenho o relacionamento n por n, a gente então vai criar uma tabela correspondente ao relacionamento, tá? Ou seja, uma tabela a mais, que vai então ser utilizada para transpor as chaves primárias das entidades envolvidas na relação, para eu poder então interligar e criar esse relacionamento aí, essa representação de n para n. Tá? Então, na verdade, o n para n vai ficar de 1 para n de um lado e de n para 1 para o outro. Tá bom? Especialização e generalização. Então, quando a gente vai para a representação física, a gente não utiliza esse tipo de simbologia. Então, a gente não vai ter essas entidades atuando como especialização e generalização, porque a gente não tem esse conceito. Então, uma tabela não pode herdar atributos, características ou comportamentos de outra tabela. Então, nesse caso, quando a gente tiver isso para ser representado, uma especialização, uma generalização, a primeira tabela vai continuar existindo, e a gente vai possuindo então dois relacionamentos de 1 para 1, um com a primeira tabela
e outro com a segunda tabela que foi criada a partir da generalização ou com a especialização. Então, a especialização ou a generalização ela vai ser trocada por um relacionamento de 1 para 1 aí entre essas tabelas. Nós temos a agregação. A agregação ela só existe para o relacionamento com cardinalidade de n para n, e os quais se tornam tabelas do mesmo modelo físico. Tá? Então, quando a gente tiver a cardinalidade n para n de uma agregação, elas vão se tornar, na verdade, isso vai ser traduzida para tabelas. E aí, então, a gente não precisa mais de agregação entre esse relacionamento, já que ele se tornou uma tabela e tem relacionamento entre essas tabelas. Entidades fracas, a gente viu que a entidade fraca ela depende da entidade forte para existir. No modelo físico, a chave primária de uma entidade fraca ela vai ter sempre então uma cópia da chave primária da tabela da entidade forte. Tá? Então eu vou copiar a chave primária da tabela forte para a tabela fraca. Autorrelacionamento. Então, o autorrelacionamento, a tabela vai receber um novo campo, que vai ser então aí definido como chave estrangeira. E aí essa chave estrangeira vai então fazer o relacionamento com a chave primária da própria tabela. E aí então vai ser representado esse ciclo aí que é o autorrelacionamento. Nós ainda temos outras convenções que podem ser utilizadas aí para fazer esse mapeamento aí do modelo para o modelo físico, que no caso aí a gente está trabalhando com a representação de um modelo sem campos. Nesse caso aí, essa representação aí do modelo sem campos a gente utiliza para representar somente os relacionamentos entre as tabelas, e a gente tem a vantagem aí de economia no espaço de visualização dos modelos extensos. Então, representando dessa forma, a gente consegue ter uma visão macro de todos os relacionamentos e ver de forma fácil como cada tabela se relaciona e com qual ela se relaciona. Nós temos ainda o modelo físico, que ele pode ser representado com campos e sem os seus tipos. Esse tipo de representação ela é utilizada quando a gente está começando a construir o modelo físico, e aí a gente não sabe ainda exatamente quais são os tipos que cada um desses campos vai ter, e isso vai ser definido depois na fase de implantação ou de implementação. Então é a primeira etapa aí da criação do modelo físico. Tá? Eu só coloco os nomes dos campos sem o tipo deles ainda. E eu tenho a última representação, que é o modelo físico com campos e seus tipos. Esse daí já é o modelo completo de visualização. E aí fica explícito então os tipos de dados a serem utilizados, os campos e os relacionamentos que a gente tem entre as tabelas aí. Então a gente consegue ter o modelo pronto aí para eu poder estar utilizando ou até mesmo migrando ele para o banco de dados de fato, tá? Algumas informações aí importantes. Não existe um modelo único que melhor seja implementado para um banco de dados. Então, cada banco de dados pode ter diversos modelos que atendam a uma determinada situação. Muitas soluções elas podem levar a um mesmo resultado de problema, e todas podem estar corretas sob diferentes aspectos ou pontos de vista. Então, só tomem cuidado quando forem criar esses modelos de questionar para saber se realmente está certo cada uma das coisas que foram colocadas ali, se aquele modelo ele atende a sua necessidade, e se a gente consegue abordar em cima dele diversos cenários para ver se realmente a quantidade de informações ali armazenadas estão corretas, os tipos, se os relacionamentos estão interligando corretamente as tabelas, tá? Porque, como eu falei e volto a repetir, não existe um único modelo que seja a solução para todos os problemas. Então, cada problema tem que ser analisado com calma para se visualizar a melhor situação necessária àquele modelo, àquele problema, tá bom?
Então, basicamente é isso. A gente termina por aqui e na próxima aula a gente continua. Até mais.